O evangelho é de graça, mas ele vai te custar tudo. E eu sei, talvez não faça o menor sentido como algo pode ser de graça e ao mesmo tempo te custar tudo. Deixa eu te explicar um pouquinho melhor. A palavra de Deus vai nos dizer em Mateus que Jesus ele conta uma parábola para os seus discípulos. E ele compara o reino dos céus, o evangelho, semelhante a uma pedra preciosa. Ele diz que é um homem negociante em busca de boas pedras. E ele encontra uma pedra que vale mais do que tudo. Então ele volta, vende tudo aquilo que ele tem e a compra. E ele compara o reino dos céus a essa pedra preciosa. E quando nós analisamos esse texto, nós percebemos que, assim como aquele homem negociante, antes de termos um encontro com a palavra, antes de termos um encontro com Cristo, nós somos semelhantes a ele. Nós estamos em busca de algo. Nós estamos em busca de um propósito, de um sentido, algo pela qual vale a pena viver. Afinal, a vida tem que ser mais do que isso. Será que estamos fadados a simplesmente nascer, crescer e morrer? Será que é apenas isso? E semelhante àquele homem, nós estamos em busca de um propósito, algo pela qual vale a pena a nossa vida. E quando nós encontramos então a palavra de Deus, quando nós encontramos então o evangelho, nós encontramos um sentido, uma causa, um propósito para a nossa vida. E nós percebemos que esse propósito é maior do que tudo aquilo pela qual nós tínhamos vivido. Então, o que nós temos que fazer nesse momento? Semelhantes àquele homem, nós temos que voltar e vender tudo o que temos? Mas como assim? o evangelho, afinal de contas, ele não pode ser comprado por dinheiro. Ele não pode ser comprado por obras. A palavra nos conta em Atos a respeito de um homem chamado Simão. E quando a sociedade começa a se converter ao cristianismo, aquele homem fica muito impressionado com o que está acontecendo sobre os dons do Espírito Santo. E ele fica tão impressionado que ele chega diante de Pedro e João com o seu dinheiro e diz: olha, aqui está o meu dinheiro, eu quero comprar isso para mim, eu quero comprar o Espírito Santo, eu quero comprar isso na minha vida. Pedro olha para ele e diz: olha, afasta de mim com esse dinheiro. Tu acha que você pode comprar o dom de Deus? O dom de Deus não é algo que possa ser comprado. O evangelho não pode ser comprado. Seja pelo seu dinheiro, seja pelas suas obras, você não pode comprar isso. E é por isso que eu te digo, o evangelho ele é de graça. Você recebe pela graça. O próprio nome já diz, é algo que você recebe sem merecer. Algo que vem de graça. Mas algo que vai te custar tudo. Para você viver esse evangelho, você não pode continuar da mesma forma. O evangelho requer algo chamado renúncia, sacrifícios. É por isso que eu digo que o evangelho vai te custar tudo, mas ele vai te custar por vezes sonhos, planos, projetos, desejos, paixões. Ele vai te custar uma renúncia, um sacrifício. A palavra de Deus nos diz que quando estão perguntando a Jesus como é que eu posso te seguir, Jesus diz? Olha, pega a sua cruz dia após dia e siga-me. Pegue a sua cruz. Paulo é aquele que diz: já estou crucificado com Cristo e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Todos eles falam a respeito de cruz, e cruz é lugar de sacrifício. Um evangelho que estão vendendo hoje não requer renúncia, não requer sacrifício. É um evangelho barato. Venha como estás e não precisa mudar nada. Fique exatamente desse jeito. Afinal de contas, Jesus só quer o teu coração. Jesus só quer você. Você não precisa mudar, você não precisa abrir mão, você não precisa mudar nada. Mas o evangelho genuíno nunca foi sobre permanecer da mesma forma. O evangelho genuíno é sobre renunciar, é sobre sacrificar. Cruz é lugar de sacrifício. E se queremos seguir a Cristo, nós temos que estar prontos e dispostos a sacrificar. E sobre a renúncia. Algumas renúncias são óbvias para nós cristãos, sabemos que temos que fazer. Algumas coisas eu sei que eu tenho que abrir mão. Eu não vou poder estar em certos lugares, eu não vou poder andar com certas pessoas. Isso faz parte. Mas existem outras renúncias que elas são um pouco escondidas. São umas renúncias que muitas vezes nós nem percebemos que temos que fazer. Porque afinal de contas, o coração de cada um de nós é diferente. Algumas renúncias para mim serão renúncias, mas para você não vai ser uma renúncia. Calvino é aquele que diz que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Nós constantemente estamos criando ídolos para nós mesmos. E o que é um ídolo? Ídolo é aquilo que ocupa o nosso coração, aquilo que ocupa a nossa mente, aquilo que ocupa o nosso tempo. Sabe aquilo que você passa horas do seu dia fazendo? Aquilo que você não consegue ficar sem fazer? Isso é um ídolo. E nós temos que renunciar a esses ídolos, que talvez para mim não façam o menor sentido. Algumas renúncias minhas não farão o menor sentido para você, e algumas renúncias suas não farão sentido para mim.
mas é assim que é. A palavra nos diz que antes de Jesus morrer, uma mulher, ela foi lá, ela pegou o seu óleo, o seu perfume, valioso, valioso, e ela despejou sobre Jesus, ungiu a Jesus. E os discípulos à sua volta não entenderam por que ela está sacrificando um perfume tão caro. Ninguém entendeu aquilo. E de fato, renúncia não é algo que é assim para todos. Temos as renúncias sim que são óbvias, mas temos as renúncias que são pessoais. Aquela renúncia do perfume para aquela mulher era algo pessoal entre ela e Deus. Ela sabia por que ela estava sacrificando aquilo, embora ninguém na sua volta entendesse. Os teus sacrifícios, as tuas renúncias são pessoais. Só você sabe quais são os ídolos do seu coração. Só você conhece o profundo do seu coração. Eu não posso apontar para você o que você tem que renunciar, mas você tem que saber o que você tem que renunciar. Você tem que fazer uma análise e entender, olha, eu tenho que sacrificar isso, porque isso é um ídolo para mim. Isso está ocupando meu tempo, o meu coração, a minha mente. Eu só passo o dia pensando nisso. A minha satisfação está em fazer isso. Isso se tornou um ídolo para mim. Então, quais são os ídolos do seu coração? Quais são as renúncias que você tem que fazer? Eu não posso apontar elas para você, mas você tem que aprender a reconhecer elas, a analisar a você mesmo e perceber, olha, isso é um ídolo. E às vezes são as coisas mais simples. Às vezes a sua idolatria pode ser passar horas jogando um jogo que nada te acrescenta e que você tem um vício nisso. Ou talvez seja até mesmo um livro, você tem que passar o dia lendo aquele livro, aquela ficção. Talvez seja assistir uma série, um filme, mexer no celular, eu não sei. Mas você tem que reconhecer, olha, isso está demais na minha vida, isso está ocupando o lugar de Deus. Isso está ocupando a minha mente, o meu coração e todo o meu tempo. Eu não tenho 15 minutos para orar, mas eu tenho 3 horas para ficar assistindo esse filme. Essa semana eu ouvi uma frase muito boa que ela disse que todo excesso denuncia uma falta. Tudo aquilo que é em excesso na nossa vida, tudo aquilo que é um vício, até mesmo para nós, está denunciando uma falta. A falta de Cristo. Porque se houvesse Cristo, não estaria tendo todo esse excesso. Se Cristo fosse o suficiente, você não teria que passar horas assistindo um filme, horas jogando um jogo. Se Cristo fosse o suficiente, você estaria satisfeito nele e não nas coisas dessa terra. Então, nós precisamos aprender a colocar a nossa satisfação em Cristo, a reconhecer os ídolos do nosso coração. Se você quer seguir a Jesus, não há outro jeito. Ou nós sacrificamos, ou nós não estamos seguindo a Ele. Ou nós abrimos mão desse mundo, abrimos mão de tudo, ou nós não estamos seguindo a Ele. A palavra de Deus nos fala que Jesus olha para aquele jovem e diz, olha, não se pode servir a 2 senhores, ou você ama um e rejeita o outro. Não tem como seguir nos 2 caminhos ao mesmo tempo. E se você quer seguir no caminho de Cristo, saiba que Ele vai te custar. Ele vai te custar renúncia, Ele vai te custar sacrifício. Se você não está renunciando, você não está seguindo a Ele. E se você não está seguindo a Ele, o que você está fazendo? Gastando tempo na igreja? Gastando tempo da sua vida? Porque se Cristo não é prioridade, Ele não fica em segundo lugar. Cristo não é aquele que ocupa 2º ou 3º lugar na nossa vida. Ou Ele é prioridade, ou Ele é nada. Nós conhecemos aquela velha história do homem sentado no muro. Lá está Jesus, vem, desce, vem pra cá. E o diabo lá, tranquilo. Aí o homem pergunta pro diabo, olha... Como assim? Porque tu não tá me chamando? Jesus tá me chamando, mas tu não tá me chamando. E o diabo olha pra ele, olha... Esse muro é meu. Se você não tomar uma decisão, você já está do meu lado. Temos que tomar uma decisão. Temos que tomar uma atitude diante de Cristo, sabe? Uma atitude diante de Deus. Ou Ele ocupa o teu coração, ou Ele não ocupa. Nós não trabalhamos com meio termos, não trabalhamos com 90%. O Evangelho é sobre uma entrega completa. E a palavra de Deus ainda nos diz sobre uma semente que foi lançada. E quando ela cai sobre uma terra onde há espinhos, ela, com o tempo ela vai crescendo sim. Só que chega um ponto em que esses espinhos acabam abafando essa semente. E assim é o pecado, assim é aquilo que nós não renunciamos. Enquanto nós não abrimos mão, esse pecado vai ficar nos abafando. E vai chegar um momento em que nós vamos desistir. Vai chegar um momento em que nós vamos parar. Então, que possamos renunciar, sacrificar. Cristo, Ele não quer 1% do teu dia. Ele não quer 2 horas da tua semana. Ele não quer um culto de sábado ou um culto de domingo. Ele quer você. Ele quer a tua vida por completo.
Então renuncie, sacrifique. E talvez você pense, mas como que eu sei o que eu devo sacrificar? Leia a palavra é a bússola, a palavra é o caminho, é a luz. Você quer saber o que você tem que renunciar? Leia a palavra, siga a palavra, medite na palavra. Meditação é algo que falta tanto nos dias de hoje, sabe? Nós estamos tão acostumados a simplesmente ficar no nosso celular rodando, um Reels, um vídeo no YouTube. E nós não pensamos mais, nós não paramos para usar a nossa massa cinzenta. Nossa mente está sempre focada em alguma coisa, nós nunca conseguimos pensar. E meditação é quando nós estamos refletindo em algo. O salmista é aquele que diz, bem-aventurado o homem que não segue os conselhos dos ímpios, mas que medita dia e noite nessa palavra. E meditar é guardar essa palavra no coração, é pensar sobre ela. É sobre estar lavando a louça pensando na palavra. É sobre estar caminhando na rua e refletindo sobre aquilo que você leu, pensando. Não apenas leia, mas reflita. Eu assisti um vídeo muito interessante do Charles Spurgeon, onde ele fala que por que nós sabemos tanto, mas não mudamos? É porque, embora nós saibamos, nós não refletimos sobre isso. Nós não gastamos tempo meditando sobre isso. Oração também, gente. Oração é o básico, né? Se nós queremos saber o que está errado, nós temos que antes orar. A palavra de Deus nos diz também em Salmos: Senhor, sonda meu coração, vê se há em mim um caminho mau e guia-me pelo teu caminho. Então, Senhor, sonda meu coração, peça para Deus sondar o seu coração, apontar aonde estão os seus erros, apontar aonde estão as suas falhas, apontar onde estão os ídolos. E em último lugar, jejum. Como é que podemos querer matar nossa carne se nosso espírito está passando fome? Nós sempre vamos pelo caminho reverso, né? Tentamos matar a carne, mas não alimentamos o espírito. E jejum é sobre isso, é você estar alimentando o seu espírito para que a sua carne passe fome. Então, jejue. Ore, leia, medite na palavra, que o Senhor, Ele vai te ajudar, porque não há vida cristã, não há evangelho sem renúncia. Nós temos que renunciar, nós temos que saber aonde está o erro, para que venhamos abrir mão, sacrificar, em prol de algo muito, mas muito maior. Então, esse é o devocional de hoje, pessoal. Eu peço que Deus continue falando no teu coração de uma maneira poderosa e que nós possamos a cada dia renunciar a essa vida, porque tem algo muito maior que nos espera. Cristo é muito mais do que qualquer renúncia que nós possamos fazer aqui nessa terra. E que Cristo venha ser tudo na nossa vida. Então, que Deus venha abençoar você. E até o próximo Devocionite!